Olá, pequenos gênios! Tudo bom com vocês? Na aula de hoje, vamos começar o nosso estudo a respeito de áreas. Vamos aprender a calcular tanto a área de quadrados quanto a área de retângulos. Então, vem comigo, gênio, e segue essa lógica. Hoje iremos começar o estudo de áreas, gênios. Então, vamos entender o que é o conceito de área. Área nada mais é do que a quantidade de espaço existente em uma superfície que está delimitada. Ou seja, também podemos considerar que a área é o espaço dentro de um perímetro também. Então, hoje nós vamos estudar como calcular a área de um quadrado e a área de um retângulo. Vocês vão ver que essencialmente é a mesma coisa, só que existe uma pequena diferença. Então, vamos olhar aqui. Nós temos aqui um quadrado de lados L e L. Como sabemos, um quadrado tem todos os seus lados iguais. Então a área seria justamente toda essa região pintada de vermelho, ou rosa, dependendo, né? Então, como nós podemos calcular isso? Para fazer esse cálculo é muito simples. O cálculo da área se dá justamente pela multiplicação das dimensões que nós temos nessa figura. Então, nós temos uma dimensão aqui que seria da altura e a outra que seria o seu comprimento, ou, no caso, podemos considerar por aqui, a base. E, como estamos falando de um quadrado, essas duas medidas possuem o mesmo comprimento. Neste caso, consideramos L, o lado. Então, para calcular a área, nada mais basta do que fazer o produto entre essas dimensões. E ao fazermos L vezes L, nós chegamos em L ao quadrado. Então, se você quiser saber a área de um quadrado, basta você pegar o lado dele e elevar ao quadrado. Isso já vai te dar a área. Quando estamos falando de um retângulo, a lógica é essencialmente a mesma. Nós vamos fazer um produto entre a base e a altura. Tudo isso para descobrir qual que é todo esse espaço que existe aqui dentro. Só que como um retângulo, nós sabemos que os lados não são iguais, apenas os lados opostos são iguais, então se aqui é B, aqui também será B, e se ali é H, aqui também será H, então tanto faz qual você vai escolher, contanto que você escolha um de cada. Então, para descobrir a área de um retângulo, basta fazer base vezes a altura. Tudo isso em relação à figura. Só para exemplificar, vamos fazer aqui dois exemplos, bem rapidinho, para vocês verem como calculamos. Então, neste caso, nós temos aqui um quadrado de lados 4 por 4. Para descobrir a área que está aqui dentro, tudo o que precisamos fazer é multiplicar 4 por 4. Então, 4 ao quadrado vai nos dar 16. E no caso, 16, eu vou colocar aqui unidades de área. Se ele tivesse especificado qual que é essa medida, por exemplo, se fosse em centímetros, então a nossa resposta teria que estar em centímetros quadrados também, pois a própria medida também se multiplica. Então, se estamos falando de metros, nós teríamos metros quadrados. Quilômetros seriam quilômetros quadrados. E assim por diante. Só o que não podemos fazer é multiplicar medidas que estejam em ordem de grandeza diferentes. Então você não pode, por exemplo, pegar 5 centímetros e fazer a multiplicação por 100 metros. Isso não vai dar uma medida de área interessante, não é assim que a gente trabalha. Então, vamos calcular a área agora deste retângulo, que tem a base 10 e a altura 5. Ao fazermos o produto 10 vezes 5, nós vamos ver que a área aqui interna a este retângulo vai ser igual a 50, no caso a mesma coisa, unidades de área. E se fosse dado, nós colocaríamos a medida na sua ordem quadrada. Então, é assim que nós calculamos a área tanto de quadrados quanto de retângulos, gênios. Nas próximas aulas iremos explorar outras figuras geométricas, então não perca! Nos vemos lá!